Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Você é muito bem-vindo aqui a este programa. Esse programa é Profecias Bíblicas. E nós estamos aqui com os pastores Edilson Rocha e Isaías Diniz. Amém, Paz do Senhor. E o tema que nós vamos falar é sobre a fome na terra. Lembrando que nós estamos falando ainda sobre José, né? José como um tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento. Nós vamos ler o texto que está em Gênesis 41, versos 53 a 54, que diz assim: E então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Lembrando que José, no último episódio, nós vimos como ele foi conduzido ao segundo dominador ali do Egito, né? Ele interpretou aqueles 2 sonhos de Faraó, das vacas gordas, das vacas magras, das espigas miúdas, das espigas cheias, né? Mostrou que haveria um tempo de fartura, 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome em toda a terra. E nesse episódio nós vamos ver os anos de fome. Os anos de fartura foram os anos em que no celeiro do Egito foi ajuntado trigo, ajuntado alimento, porque pela palavra de José, que ele deu a Faraó, ele disse assim: olha, é preciso que nesses anos nós venhamos ajuntar o trigo, porque virão 7 anos de fome. Então, os 7 anos de fome que nós vamos começar aqui a trabalhar neste contexto da situação, desse momento da vida de José, é que nós vamos então estender esse assunto e começar a entender o que aconteceu e qual era o propósito de Deus nesses anos de fome que vieram sobre toda a terra. Pastor Isaías. Após os anos de fartura, a palavra em Gênesis 41, versículo 53, relata que então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Durante os anos de fartura, José ele juntou muitíssimo trigo, como areia do mar, algo que excedia as medidas. Mas após esses anos de fartura veio a fome. E o povo do Egito ele clamava por pão. E Faraó orientou que todos os egípcios fossem a José e fazer conforme a palavra de José. Então José supriu de alimento não somente aos egípcios, mas todos aqueles que vinham de longe, eles compravam alimento de José. A fome não era apenas no Egito, como dissemos, mas alcançou todas as cidades e nações ao redor. E foi nesse tempo que Jacó ele chamou seus filhos e ele fala que havia mantimento no Egito, que ele ouviu falar que havia mantimento no Egito. E orientou que seus filhos fossem até o Egito comprar pão para que eles pudessem viver, porque a fome era muito grande. E aqui começa uma história profética sobre o grande projeto de salvação de Deus para o homem, na figura de José, como sempre estamos lembrando, como um tipo maravilhoso do Senhor Jesus. Jacó mandou todos os seus filhos ao Egito, porém a Benjamim, que era o irmão mais novo de José, esse ficou com o pai. E eles foram para o Egito com os valores necessários para comprar aquele mantimento, e eles, obviamente, como os demais que iam ao Egito, eles encontraram José, porque José era aquele que vendia o alimento. E para nós, porque José, na figura de Jesus, é o dono do alimento. Quando nós vamos buscar o alimento para a nossa vida, a nossa alma, ela precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus. A palavra nos ensina em João 6,51, o Senhor diz bem assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Eles não reconheceram José. Nos seus corações, em outras, na palavra fala que eles tinham uma tristeza, carregavam um peso por terem feito aquilo com José. Obviamente, eles já viviam como se José estivesse morto. Então, eles não imaginavam que o governador de todo o Egito era o irmão deles, que era José. Mas José os reconheceu como o Senhor ele sempre conhece a nossa vida. Antes mesmo de nós o conhecermos, ele já nos conhecia. Foi ele quem nos amou primeiro, quem nos escolheu primeiro,
antes que pudéssemos amá-lo e conhecê-lo também. E José lhe pergunta aos seus irmãos: de onde vocês vieram? De onde vocês são? E eles responderam: somos de Canaã. E José perguntou: o que vocês vieram fazer aqui? Vieram espiar a terra? E eles preocupados: não, nós viemos comprar alimentos, somos de uma família distinta, né, uma família honrada. E José ele continua a falar com eles e pergunta: e o vosso pai ainda vive? E eles responderam que o pai estava vivo, que eles eram 12 irmãos, mas que um já não existia. E o outro, que era o mais novo, ficou com o pai, né, provando novamente que para eles José já estava morto. Mas José os provou. E Jesus é aquele que nos prova quando vamos a Jesus. Ele quer saber acerca da nossa sinceridade, do nosso desejo, mas, sobretudo, ele quer saber se nós temos um pai e se esse pai ainda está vivo. E por isso que José disse: todos podem ir, mas um de vocês vai ficar aqui como refém, pois eu quero saber se vocês estão falando a verdade. E era necessário trazer Benjamim. E Simeão fica ali como garantia daquilo que eles tinham falado a José, e José continua dizendo: e outra coisa, para saber se vocês estão falando a verdade, vocês terão que trazer o irmão mais novo de quem falastes. E novamente Jacó, ele fica com Benjamim, porque já tinha perdido a José, não queria perder a Benjamim. Mas José, sabendo de toda aquela situação, ele fica com um dos irmãos e pede que eles retornem, e só poderiam ver a face de José se trouxesse Benjamim. É importante, um caminho né? de volta, É um né? caminho de volta agora, né? Agora que é difícil, né? Depois do encontro com o Senhor Jesus, exatamente, de né? receber o pão, receber a bênção. Amém. É a figura profética, então, da vida do homem, né? Que tem uma experiência com o Senhor Jesus. Depois que ele recebe a bênção, né, o trigo, o alimento, a primeira pergunta que o Espírito Santo coloca na nossa mente é essa só: e agora? O que fazer, né? Como prosseguir? Como nos justificar diante do Pai em face de uma tão grande bênção? E eles entenderam que eram culpados. Essa é a realidade. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. É importante lembrar, né, Dilson, nós tratamos nos episódios anteriores, né, aquilo que foi feito com José, né? Verdade. Jogaram ele num poço, né, um buraco, Uhum. e depois venderam, né? Não tiveram misericórdia Misericórdia dele, nenhuma. nenhuma. E mentiram ainda para Jacó, né, que sofreu muito, mas José foi preservado, né? A sua vida foi preservada quando ele é vendido ali para aquela caravana de ismaelitas. Então a gente percebe o seguinte: o pastor Isaías falou que havia uma coisa que pesava sobre eles ali, né? Quer dizer, o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. E ele foi enviado por Jesus para isso mesmo, né? Então eles estavam incomodados com isso. A misericórdia do Senhor é tão grande que no primeiro encontro, né, ele deixa parte de nós junto a ele para que nós possamos voltar. Era Simeão que ficou ali. Então tudo isso faz parte da estratagema de José para fazer com que eles não se afastassem, para que eles voltassem, retornassem. Eles iam precisar mais de pão mesmo, né? Então Jesus é o que deixa na nossa mente aquilo que ele fez por nós: a cura, o milagre, o consolo, a solução de um problema, né? A bênção que um dia nós buscamos na presença dele. E Simeão Shimon significa aquele que ouve, né? Então, exatamente nesse sentido. Tudo é profético. Tudo aquilo que o Senhor um dia nos falou fica guardado, fica preso a ele. A nossa lembrança, a nossa história, para que um dia nós possamos voltar ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus não volta vazia, né? Coisa maravilhosa. Amém. Então, naquele caminho de volta para Canaã, eles abriram as suas sacolas e viram que o dinheiro que haviam levado para pagar as compras estava lá. Então, vejam só, o que é isso que Deus nos tem feito? É a pergunta do pecador, né? Daquele que entendeu a sua miséria, o seu pecado, a sua necessidade e recebeu tudo sem dinheiro e sem preço. Nada foi cobrado. Não queria receber o dinheiro deles, porque a salvação de Deus é sem dinheiro e sem preço. É pela graça.
Quando chegaram a Canaã, falaram mal de José e Jacó. Reclamaram com o pai. Não, ele nos tratou muito mal, ainda colocou o dinheiro que levamos para pagar os alimentos de volta nas nossas sacolas. O pecador tem um entendimento de Deus como alguém exigente, duro, impositivo e até mesmo injusto. Ele às vezes não consegue reconhecer que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, não é? E eles voltaram com o trigo, voltaram com a bênção, porque a palavra de Deus na vida do homem, ela não volta vazia mesmo, né? É exatamente como Isaías descreve. Então, o pecador ele não conhece a misericórdia, o amor de Deus, não é mesmo, pastor Fábio? É isso, né, que o pastor Edilson colocou, né? Nós lembramos desse texto em episódios anteriores, né? Lá em Isaías, a palavra diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. O trigo é o alimento, é a palavra também, porque Jesus é a palavra, ou seja, é aquilo que alimenta a nossa alma. E o pecador, né, os irmãos ali de José, né, quando voltaram, e é natural, não conhecem ainda a misericórdia do Senhor, a misericórdia, o amor de Deus que está ligado a uma justiça, não a nossa justiça como trapo de imundície, né? Mas a justiça de Deus, porque a justiça de Deus passa exatamente pelo sacrifício do seu filho. E isso é inalcançável aos olhos humanos. Então eles disseram a Jacó: olha, além de tudo isso que ele nos fez, ou seja, eles tinham recebido tudo, até o dinheiro de volta, porque a salvação é sem preço. O preço já foi pago, né? Além de tudo isso, ele deixou ainda Simeão como refém para saber se nós estávamos falando a verdade. Queria saber tudo de nós. O Senhor quer saber tudo da nossa vida. Quer saber como nós estamos e se o Pai está vivo, né? Porque Deus está pronto para abençoar. Agora, Amém. quantos se esquecem disso? Do Pai, que o Senhor está vivo. Amém. Mas quem pode lembrar isso? Somente o Filho, né? O Senhor Jesus. Então, quando ele disse, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Aleluia. Quando ele fala do Espírito Santo, ele retrata ainda uma colocação muito interessante, assim: olha, não vos deixarei órfãos. Ora, quem é órfão não tem pai. Os irmãos vejam, né, os amigos que estão participando conosco, né, aquilo que é o pai na vida do homem, né? E no sentido profético, no sentido da palavra, no sentido da bênção, o que representa o pai na vida do servo de Deus. Ele é tudo, né? Tudo é feito por ele. E Jesus é o mediador entre o homem e o Pai. Então José conhecia tudo a respeito deles, porque Jesus conhece tudo a nosso respeito. Mas ele quer que nós nos apresentemos a ele, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos anseios. Ele quer saber tudo de nós. Mas, sobretudo, uma coisa, né? Se nós temos um Pai e se o Pai ainda vive. Aleluia. Aqui começa exatamente uma jornada que é a jornada daquele que começa a se entregar na presença do Senhor, que começa a entender o plano profético de Deus para a salvação do homem. Nessa jornada é que o homem vê a sua necessidade, vê o seu problema e constata que ele precisa do Pai. O Pai precisa estar presente na vida dele. Glória a Deus. Alguma palavra ainda dos pastores aqui? Interessante que, pelo que os irmãos fizeram a José, eles poderiam encontrar ali no Egito uma condenação. Queriam matar o seu irmão, depois acabaram vendendo como escravo, contaram uma outra história para o pai. Mas ao invés de receberem uma condenação, eles receberam misericórdia, receberam alimento, receberam amor. E como que o Senhor faz isso com a vida do homem? Ao invés de nos condenar, Ele trouxe para nós a bênção da salvação, o alimento para a nossa alma. Porque como nós lemos sobre o profeta Amós, onde haveriam dias de fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, eles voltaram com alimento suficiente. Mesmo em meio àquela grande fome, havia alimento onde José estava. E esse alimento foi também entregue aos seus irmãos, mas é claro que aquele alimento, longe de José, o alimento acabaria. Então, por isso que haveria um outro convite mais à frente, mas glorificamos ao Senhor por essa graça e por essa misericórdia
que nós sempre encontramos na presença do Senhor, Amém. não pelos nossos méritos, mas pelo amor que é incondicional, o amor que é até incompreensível, mas esse amor que o Senhor tem para com as nossas vidas. Amém. Esse aspecto é muito importante, né? Ou seja, longe do Senhor Jesus, a nossa alma fica vazia, né? Sendo alimento vivo, porque Ele é o alimento vivo. Eu acho que a coisa importante também aqui, que fica, né, para nós, é esse detalhe, né? O Simeão ficou, o Shimon, é aquele que ouve. Porque é a necessidade que o pecador tem de passar a ouvir a voz do Senhor. Né? É ficar comigo aqui. O que o Senhor quer primeiro atingir é para que você passe a ouvir a voz dele. Ele precisa ser ouvido naquilo que ele vai falar conosco. Agora, imagine os irmãos na ida de volta, como dizer para o pai que na próxima viagem teria que levar Benjamim, que era o novo nascimento, né? O mais novo. Então, vejam só os irmãos, né? O Senhor, ele se alegra com aquele que ouve a sua voz e quer também o novo nascimento, para ser nova criatura junto dele. Isso também me chama muito a atenção aqui nesse episódio. E nós vamos ver com mais detalhes essa segunda volta, né? Amém. É o processo, o que aconteceu, como eles foram recebidos e a questão do Pai, né? Vosso Pai ainda vive? Amém. Nós encerramos então esse episódio, despedimos dos pastores aqui presentes, Amém. pastor Edilson, Paz do Senhor. pastor Isaías. Amém, a paz do Senhor Jesus. E despedimos de você. Continue conosco, há ainda muita coisa a se falar de José, como esse tipo maravilhoso do Senhor Jesus no Velho Testamento. A paz do Senhor.